pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos ter ânimo para fazermos de Jesus Cristo o centro e o absoluto da nossa vida. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos capítulo 8, versículo 1 a 8. Atos capítulo 8, versículo 1 a 8. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade da Samaria, eles pregavam a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, o seguinte, se Estevão não tivesse, sido apedrejado, os primeiros seguidores de Jesus não tivessem fugido da Palestina, a palavra de Jesus não poderia ser propagada para os povos, fora da Judéia, com frequência, em nossa vida acontecem coisas que nos levam a pensar, Infelizmente algumas pessoas pensam, que nunca podem ser da vontade de Deus, mas se acontecem é porque Deus permite para que nós possamos tirar delas um bem maior, ou uma lição de vida, um amadurecimento de fé. Foi o que aconteceu com Estevão, Então, tudo isso, aconteceu com Estevão, os primeiros perseguidores, os perseguidores, dos seguidores de Cristo, infelizmente também, os seguidores de Cristo também foram perseguidos, mas se tudo isso não tivesse acontecido, a palavra de Jesus não poderia ser propagada para os povos fora da Judéia. Então, no momento de sofrimento, de uma provação, de uma crise, de uma decepção, é muito difícil percebermos algo positivo, mas depois, olhando, de uma outra perspectiva, nós percebemos o quanto nós crescemos com isso, Então, o quanto nós crescemos, e a gente nunca deve perder a fé, Deus sempre está do nosso lado, Deus sempre está conosco, e Ele nos ajuda a superar todos esses momentos ruins, que a gente possa realmente aprender também com eles, e seguir em frente, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 35 a 40. João capítulo 6, versículo 35 a 40. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia, né? Então, essa leitura do Evangelho hoje, né, diz pra gente, né, que Deus deseja que todos vivam bem, que todos se salvem, né? Então, Jesus fala que ele é o pão da vida, né? Quem vai até ele não tem fome e não tem sede, né? Então, que a gente possa realmente anunciar essa boa nova, né? Deus deu o seu filho, né, para salvar a humanidade, e ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Deus, ele está conosco, ele não quer o mal de ninguém, né? Ele não deseja o mal para ninguém, pelo contrário, ele quer que todos vivam bem, que todos se salvem. Por isso que ele está ao nosso lado nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, né? Então, ele nos ajuda a superar tudo isso. Basta que a gente tenha fé, né? E faça a vontade dele, né? Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida cada vez mais, tá certo? Cristo veio à Terra, né, fazer a vontade do Pai, né? Então que nós realmente também possamos fazer a vontade dele na nossa vida e que nós possamos nos saciar, nos alimentar cada vez mais do pão da vida, né? Como Jesus mesmo disse, quem vai até ele não tem fome e não tem sede. Então que nós espalhemos, né, a sua palavra, o evangelho a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.